Movimento. Marcelo Araújo na Jornal. Tudo é história. A partir de agora com o historiador Lula Couto no programa Movimento Cultural. Alô, meu amigo professor Lula Couto, boa noite. Boa noite, meu querido Marcelo. Uma satisfação vê-lo, conversar contigo e com os nossos ouvintes. A alegria é toda nossa. Mais uma página da história vai ser passada nesse instante com o nosso querido Lula Couto, que retorna ao ano de 1989. Ah, que saudades, viu, Lula? O primeiro, segundo turno eleitoral para presidente. De vez em quando eu me pego observando, olhando, agora tem a maravilha da internet, e você vai observar aqueles debates, aquelas personalidades de todos os lados da política, de todos os pensamentos da política, né? De um lado a outro, de uma extrema esquerda a uma extrema direita. Talvez a gente não tivesse ainda uma extrema direita, mas tinha o pessoal da direita. Que bom, Lula. Eu queria que você relembrasse pra gente, porque é um período que eu considero rico da nossa história, né? Pois é, Marcelo. Para que os nossos ouvintes saibam da importância dessa eleição de 1989, a última eleição direta para presidente que ocorreu em 1960, Marcelo. Olha só, 1960, muito tempo mesmo. E foi eleito o Jânio Quadros para presidente. Ele é eleito em 1960. Inclusive, o Jânio foi o primeiro presidente que tomou posse em Brasília. Não é? A Brasília tinha sido construída antes, no governo Juscelino Kubitschek. O Jânio sucede o Juscelino Kubitschek e toma posse em 61. Então, de 61, Marcelo, até 89, não tinha tido mais eleição para presidente de forma direta. Por quê? Porque o agora João Goulart Jango, que foi o sucessor de Jânio, mas não através de uma eleição para presidente. Ele foi sucessor porque Jânio renunciou. Jânio teve uma votação fantástica e assustou todo o Brasil, Marcelo, porque ele renunciou com apenas 7 meses de governo. Sim. Né? Deixou uma carta lá misteriosa, dizendo que estava renunciando e não esclareceu muito bem. Pois bem, então entra o Jango, sem ser eleito presidente, ele foi eleito vice, e o mandato dele deveria ir até 65. 65 nós teríamos uma nova eleição direta para presidente. Sim. Só que em 64 houve o golpe militar e interrompeu as eleições diretas para presidente. Isso quer dizer que, de 61, a gente teve que esperar até 69 para poder votar para presidente da República. Então, foi a primeira eleição para presidente após o fim da ditadura militar. A ditadura militar acaba em 1985. E é a primeira eleição para presidente após a grande Constituição e última Constituição que nós temos, que é a Constituição Cidadã, que foi de 1988. E essa Constituição, a Constituição Cidadã, coordenada lá na Assembleia Constituinte pelo grande Ulisses Guimarães, essa Constituição estabeleceu pela primeira vez na nossa história o direito do segundo turno. Muitos eleitores, Marcelo, não percebem a importância do segundo turno. Sim. O segundo turno, meu querido Marcelo, serve exatamente para que o eleito seja eleito com um respaldo popular maior, que foi algo questionado até na eleição lá do JK, porque JK foi eleito, ele não teve nem 40% dos votos. A Constituição não dizia que tinha que ter 50% mais um dos votos. Então, tentaram até derrubar o JK do poder. Veja que o Brasil é um país que de vez em quando tem essas coisas, né? Tentaram derrubar o JK do poder, mas não conseguiram. Mas era legal a posse de JK, porque não era necessário ter 50% mais um dos votos válidos. A nova Constituição estabeleceu que é preciso ter 50% mais um dos votos válidos e que, se nenhum candidato alcançar esse percentual, haverá segundo turno. E essa é a importância, porque você tem, por exemplo, uma reorganização dos eleitores
que vão agora escolher sobre os 2 candidatos que se apresentam para o segundo turno. Naquela época, que houve o primeiro e o segundo turno na nossa história, os 2 candidatos foram Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma eleição muito intensa, muito disputada. Houve mais de 10 candidatos. 10 candidatos disputaram a vaga. E desses 10, 3 se destacaram. Não é? Chegaram lá disputando todos os eleitores. Os 3 foram Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e o Leonel Brizola. Aí o que é que aconteceu no segundo turno? No segundo turno houve uma reorganização dos votos e nessa reorganização dos votos o Fernando Collor conseguiu atrair o maior número de eleitores. Então é para isso que serve um segundo turno, é para dar mais legitimidade ao eleito, caso ele não tenha alcançado os 50% mais um. E de lá para cá, Marcelo, olha o que eu vou dizer para os nossos ouvintes e para você, meu querido. De lá para cá, todos os presidentes que assumiram o poder, a não ser os 2 presidentes que assumiram por causa do impeachment, que foi no caso Itamar Franco, que assumiu o poder por causa do impeachment de Collor, e Michel Temer, que assumiu o poder por causa do impeachment da Dilma Rousseff, todos esses outros presidentes, eles ganharam a eleição disputando no segundo turno, com exceção de um, que foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso disputou 2 eleições, mas conseguiu os 50% mais um já no primeiro turno. Então, por isso que o Fernando Henrique Cardoso, ele não precisou do segundo turno para disputar a eleição. Mas Fernando Collor de Mello precisou do segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva precisou do segundo turno. Dilma Rousseff precisou do segundo turno. E agora nós temos um segundo turno que, caso Bolsonaro vença, ele vai dar continuidade a esse histórico de ser o Brasil um país onde há muita disputa, muito acirramento nas eleições. Ou seja, Bolsonaro precisou do segundo turno para, caso ele vença, para garantir o seu segundo mandato. E caso Lula vença, ele vai inaugurar algo interessante, que será o primeiro presidente após o regime militar, primeiro presidente que vai conseguir ficar no poder em 3 mandatos. Se somar 4 vezes 3, 12. São 12 anos. O Bolsonaro, se vencer, ele fica no poder, vai ficar no poder 8 anos. Então, queira ou não queira, é uma eleição que tem algumas novidades e algumas questões importantes, porque são dados e são elementos que mostram isso que você falou, né? Que foram eleições, tanto a do Fernando Collor como essa última, foram eleições, e a última vai ser ainda, né, Marcelo? Verdade. Marcantes, que vão ficar nas páginas da história. Eu só não gostei muito quando você disse, vamos virar as páginas da história, tudo mais, para ver. E aí você falou, que saudade. Você revelou que a gente está ficando velho, Marcelo. A gente já está entrando para a história, Marcelo. Mas 80 eu votei, Marcelo. Meu Deus do céu. E é bem interessante, Lula, justamente isso acontece em sala de aula, deve acontecer com você também, porque a gente viveu ali, eu tinha 19 anos, em 89 eu tinha 19 anos. Então eu vivia como jovem, né? Como jovem, vivendo todo aquele processo. E passa-se o tempo, hoje você está contando a história que está nos livros, mas que você conta aquilo que viveu. É de uma emoção indescritível, né? Eu acho que é bem interessante para você também, né? É uma vantagem, né? Porque a gente passa a ser... a gente se apresenta como profissional, inclusive aqui, no Espaço Movimento, mas, ao mesmo tempo, a gente se apresenta como participante dessa época, né? Todos nós, os nossos ouvintes, eu tenho certeza que os ouvintes que têm mais de 50 anos, pelo menos isso, eles lembram muito bem dessa época, né, de toda aquela situação política marcada pela transição para a democracia, a campanha da direta já, né, Marcelo? Aí você já era um garotinho, tinha uns 13, 14 anos, né, Marcelo? Isso.
Na campanha das diretas? Das diretas eu tinha. Começa a campanha, eu acho que 83, né? 84. Tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Garoto. Mas já via, né? Televisão, os telejornais. Na época não tinha TV fechada, era tudo TV aberta, mas já acompanhava, já via, porque chamava atenção aquele movimento, o povão na rua, né? Pois é. Isso que é importante, que eu queria deixar como resgate para os nossos ouvintes, né? Porque eu vi muita história assim, era bom que a eleição acabasse logo, porque essa eleição é uma chatice, eu estou cansado, eu sou obrigado a votar. Veja, Marcelo, chatice é não poder votar. Nós passamos já por uma situação dessa. Chatice é que está numa situação onde o outro escolhe por você. Sim, é verdade. O voto garante que a sua visão de mundo, a sua visão da política, a sua visão da administração seja aquela que vai ser implementada pelo futuro governo. Verdade. Então, cabe a cada eleitor perceber o que é que quer para o futuro do nosso país e ver qual dos dois candidatos que estão se apresentando, no caso o Lula e o Bolsonaro, qual dos dois candidatos que estão se apresentando melhor se enquadram nesse perfil que você escolhe. E o interessante é exatamente isso, que isso é uma novidade que é implantada na Constituição de 88 e, a partir de 89, vem sendo colocado em prática e foi se repetindo nesses anos todos, até esse ano de 2022, com exceção do Fernando Henrique Cardoso, como eu disse para vocês. Então, todos os candidatos que se apresentaram passaram por essa situação. Nós estamos vivendo, queiram ou não queiram, nós estamos vivendo a essência da democracia. Não existe democracia sem liberdade, liberdade ampla, liberdade de imprensa, liberdade para o cidadão e liberdade na escolha, né? Acreditar nas instituições, acreditar nos poderes constituídos, acreditar na democracia e exercer o seu direito de votar e escolher o futuro presidente. Não vamos esquecer também dos governadores, não é, Marcelo? Aqui em Pernambuco vai ter eleição para governador. Verdade. Também no segundo turno, que também é uma novidade, não é, Marcelo? E pela primeira vez teremos uma governadora, né? São duas mulheres disputando, né? Já pensou, Marcelo? Raquel Lira com Marília Reis. Capitania, né, Marcelo? Que foi fundada em 1535, tendo como marca o patriarcado, 1535, lá por Duarte Coelho. E a gente está em 2022 e até agora a gente nunca teve uma mulher no poder. Lula, você estava falando aí, eu estava lembrando, e queria ouvir você também, porque o quanto a democracia estava pulsante a partir da redemocratização. Aí nós temos o governo Sarney, né, que vai fechar até 1º de janeiro de 90. Fernando Collor vence essa eleição contra Lula, né, como você trouxe o segundo turno. O interessante é que no primeiro turno você lembra bem, era Collor, Brizola e Lula ali em terceiro, né? Aí no final as pesquisas começam a apontar no crescimento de Lula, Lula cresce e vai para o segundo turno, Brizola fica de fora. Mas onde eu queria chegar, esse primeiro presidente eleito pelo povo após o golpe militar, que é Fernando Collor, 2 anos depois o povo vai para as ruas para retirá-lo, né, numa grande festa da democracia, pelo menos de quem queria o Collor fora do poder, o que acabou acontecendo, né, Lula? Eu me lembro que houve uma geração, na época de jovem, né, com 19 anos, 18, 17 anos, que hoje esses jovens estão com mais de 40, 45 anos, que foi para as ruas. Inclusive eu fui para a rua também naquela época, mas eu não era dessa geração mais jovem, de 17 anos. Sim. Essa geração foi conhecida como os caras pintadas. Perfeito, perfeito. Porque eles pintavam o rosto, geralmente com as cores verde, amarelo, e eles foram para as ruas pedindo a saída do presidente. Na verdade, o que você fala é interessante, sabe, Marcelo? O que você fala é que a democracia, evidentemente que a democracia tem suas fragilidades.
Claro, você acabou de colocar uma questão muito interessante. Você veja, esperamos tanto tempo para eleger diretamente o presidente. O primeiro eleito foi o Fernando Collor, depois da ditadura, eleito diretamente. Você citou Sarney, mas é bom lembrar, e você já colocou isso, que o Sarney não foi eleito presidente, ele foi eleito vice. O presidente foi Tancredo. Mas, mesmo assim, Tancredo não foi eleito pelo voto direto. Tancredo foi eleito de acordo com as normas da Constituição de 1967, que foi uma Constituição autoritária, outorgada praticamente. Houve uma votação no parlamento, mas era um parlamento fragilizado, políticos caçados. Então, essa Constituição estabeleceu as normas para as eleições no Brasil. E antes dela já tinha tido o ato institucional número 1, lá do Castelo Branco, Sim. em 1964. E esse ato já dizia, olha, não tem esse negócio de eleição direta no Brasil. Então, nem o Sarney, nem o Tancredo foram eleitos com um voto popular. O Collor foi. E aí você colocou essa questão fundamental. Foi uma grande decepção. Depois de 2 anos, ele caiu, sendo acusado, não provado. Na Justiça Comum isso não foi provado, né? O envolvimento no escândalo de corrupção. Mas no impeachment ele não segue o rigor da justiça, né? O impeachment é mais um ato político, né? Na verdade, político e administrativo. Na verdade, o que aconteceu foi que o Collor perdeu força, né? As ruas falaram, como você muito bem falou, e ele caiu. Aí você me diz, isso é uma fragilidade da democracia? Eu acho que sim. Mas não tem jeito, não tem como resolver essa questão. Por quê? Porque é a escolha popular. Né? A escolha popular, e aconteceu esse episódio. Podia não ter acontecido. Não é? Verdade. Podia não ter acontecido. Eu tenho certeza que, na história do Brasil, outros presidentes também, inclusive o Vargas, o Juscelino Kubitschek, houve denúncia de corrupção contra eles. Eles não foram investigados, né? Ou foram investigados superficialmente, né? Mas, enfim, a democracia é isso, Marcelo. A democracia ela tem as suas falhas, e uma das falhas às vezes, e não eu não estou falando aqui no caso de Collor, estou falando no sentido genérico, às vezes o eleitor ele não leva muito a sério o seu voto, sabe? Ele não escolhe um candidato de forma mais criteriosa. E, às vezes, por causa disso, ou porque o candidato soube, de alguma forma estratégia de marketing, ele soube esconder um pouco das suas características, e aí o eleitor só vai conhecer depois, quando o candidato vence a eleição e está no poder, seja vereador, seja deputado, seja senador. Mas isso faz parte da democracia, não é? Então, o eleitor tem que lembrar em quem votou e fiscalizar. A partir daí, percebendo isso, ele pode fazer uma autocrítica do seu voto e não votar mais. Na verdade, não é tão difícil, não. O problema é que a gente não encara a eleição, eu acho, na minha opinião, como deveria encarar, sabe? Com a responsabilidade de que essa eleição, qualquer eleição, mas principalmente a eleição para presidente da República, é algo fundamental para definir os rumos do país, em todas as áreas: saúde, educação, meio ambiente, economia, enfim, esporte, quer dizer, todas as áreas. E, portanto, você não pode votar em alguém por votar, né? E a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui em Pernambuco. Nós temos segundo turno para governador e segundo turno para presidente. Então, o eleitor pernambucano, o eleitor brasileiro, de uma forma geral, ele vai ter essa oportunidade. E o desejo de trazer essa discussão aqui contigo e com os ouvintes foi exatamente motivado por essa importância que eu queria reforçar da escolha do eleitor. Escolha com a sua consciência, sabe? Escolha sabendo o que está fazendo e tendo razoavelmente conhecimento de quem você vai eleger. Muito bom, professor Lula Couto. Obrigado pela entrevista, coluna, aula. Grande abraço, até a próxima, Lula.
Até a próxima, querido Marcelo. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Lula Couto, no Tudo a História.